Era de Ouro! A Era de Ouro da DC começou em 1938 com a estreia de Superman, um herói que possuía força sobre-humana e a capacidade de voar e uma identidade secreta como repórter. Esse lançamento é considerado o marco inicial desse período. No ano seguinte, surgiu o Batman, um vigilante que usava inteligência, tecnologia e o medo como armas em sua luta contra o crime. Pouco depois, apareceu Robin, o parceiro jovem e ágil que se tornou símbolo de esperança ao lado do Cavaleiro das Trevas. Em 1941, foi a vez da Mulher Maravilha. Ela ganhou um destaque como uma princesa guerreira dotada de força, sabedoria e de seu laço mágico, que rapidamente se tornou um dos pilares da editora. Nesse mesmo ano, surgiu também a Sociedade da Justiça da América, o primeiro grande grupo de heróis reunidos para enfrentar o mal. Outros personagens marcantes começaram a surgir neste período. O Flash, com sua velocidade impressionante, o Lanterna Verde, que empunhava um anel de poder movido pela força de vontade, o Aquaman, o soberano dos mares, capaz de respirar debaixo d'água e se comunicar com a vida marinha. O Doutor Destino, arqueólogo que recebeu poderes místicos através de um elmo mágico. O Átomo, que podia alterar seu tamanho. O Gavião Negro, um guerreiro alado que usava armas antigas. E o Arqueiro Verde, mestre da pontaria e da justiça nas sombras. Em 1940, a DC também absorveu a editora All America Publications, consolidando um universo compartilhado onde todos esses heróis poderiam coexistir. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos deles foram retratados combatendo as forças do eixo, em histórias que serviam tanto de entretenimento quanto de inspiração patriótica. As capas das revistas frequentemente traziam mensagens ligadas ao esforço de guerra. Com o fim do conflito, no entanto, o interesse pelos super-heróis diminuiu. Diversos títulos foram substituídos por histórias de faroeste, crime, romance e terror. Apenas algumas revistas permaneceram em publicação, como a Action Comics, Detective Comics, Batman, Superman, Superboy, Mulher Maravilha e Os Melhores do Mundo. Um ponto de virada aconteceu em 1954, com o lançamento do livro Sedução dos Inocentes, que acusava as histórias em quadrinhos de influenciarem negativamente a juventude. Isso levou a audiências no governo e à criação de um órgão de autocensura que impôs rígidas regras morais e limitou drasticamente o conteúdo das HQs. A Era de Ouro, portanto, foi marcada pelo nascimento de ícones que definiram a identidade da DC, pela união dos primeiros heróis em um mesmo universo, pelo impacto da guerra em suas narrativas, pela queda de popularidade no pós-guerra e pela forte censura que mudaria para sempre o rumo da indústria. Era de Prata! A Era de Prata da DC começou em 1956, com a estreia de uma nova versão do Flash. Esse herói, dotado de super velocidade e espírito investigativo, reacendeu o interesse do público e marcou o início de um novo período para os quadrinhos. Nessa fase, a editora trouxe de volta diversos heróis clássicos, mas com origens e características atualizadas. O Lanterna Verde agora era um piloto de testes escolhido para empunhar o Anel de Poder abastecido por uma bateria alienígena, fazendo parte de uma tropa intergaláctica. O Gavião Negro foi reanimado como um guerreiro alado que usava armas antigas, mas com uma mitologia renovada. Já o Átomo surgiu como um cientista capaz de encolher sem perder sua força, mas também com uma visão modernizada. Além dos heróis reintroduzidos, personagens totalmente novos ganharam vida. O Caçador de Marte, um extraterrestre com habilidade de telepatia e mudança de forma, se tornou um dos mais originais da época. Outro destaque foi o Capitão Cometa, um aventureiro de ficção científica com dons psíquicos. Esse período também marcou a formação da Liga da Justiça da América, que reunia versões atualizadas dos principais heróis em missões conjuntas. É nesse contexto que a DC estabeleceu a ideia do multiverso. Para explicar a coexistência de personagens antigos e novos, foi criada a Terra 2, onde viviam os heróis da Sociedade da Justiça da América, enquanto as versões modernas habitavam a Terra 1. Isso permitiu o surgimento de histórias de encontros entre diferentes gerações. A influência da ciência e da tecnologia se tornou predominante. O anel do Lanterna Verde e a velocidade do Flash e muitos outros poderes passaram a ter explicações ligadas à imaginação científica, refletindo o fascínio da época pelos avanços e pela corrida espacial. Assim, a Era de Prata representou um renascimento criativo, cheio de inovações e conceitos ousados, que prepararam o terreno para a transição seguinte, a Era de Bronze dos quadrinhos. A Era do Bronze! A Era do Bronze começou por volta de 1970, sendo muitas vezes marcada pela edição de abril daquele ano, Lanterna Verde e Arqueiro Verde número 76.
Nela, o herói que impunha um anel de poder enfrenta dilemas ligados à pobreza e ao autoconhecimento, enquanto se alia ao arqueiro experiente. Essa história representou uma mudança de tom, aproximando os quadrinhos de temas do mundo real e se afastando do estilo mais fantasioso das décadas anteriores. Foi nesse período que começou uma nova saga cósmica nas páginas de O Amigo do Superman, Jimmy Olsen, introduzindo entidades poderosas e realidades paralelas. Ao mesmo tempo, o Superman passou a ter seus poderes reduzidos, abandonando o perfil praticamente ilimitado que possuía. A editora também começou a experimentar mais com elementos do terror, enquanto as histórias se tornavam mais sombrias e socialmente relevantes. Na metade da Era de Bronze, a DC lançou a chamada Explosão DC, uma onda de novas séries de terror, fantasia e ficção científica. No entanto, esse crescimento foi seguido pela implosão DC, quando muitas dessas revistas foram canceladas devido à queda nas vendas. A fase chega no seu clímax em 1985, com Crise nas Infinitas Terras, em um dos maiores eventos da história dos quadrinhos. Essa saga épica encerrou o conceito do multiverso e reiniciou toda a cronologia do universo da DC, reorganizando suas histórias e personagens. Assim, a Era de Bronze manteve a essência clássica dos super-heróis, mas trouxe um novo nível de realismo, relevância social e narrativas mais maduras, culminando em uma redefinição total do universo da editora. Pós-crise! A era pós-crise da DC começou em 85 com o evento Crise nas Infinitas Terras. Essa saga monumental apagou realidades paralelas e unificou tudo em um único mundo, chamado de Nova Terra, também conhecido como Terra Zero. A partir desse ponto, histórias e origens dos heróis foram redefinidas para se ajustar à nova continuidade. Superman, o herói vindo de um planeta condenado, ganhou uma nova origem na minissérie O Homem de Aço de 86, substituindo suas versões anteriores. O mesmo aconteceu com a Mulher Maravilha, apresentada novamente como uma guerreira amazona vinda de uma ilha habitada apenas por mulheres. Já o Batman teve sua história revisitada, reforçando sua essência como detetive e vigilante movido por um rígido código moral. Assim, a fase inicial dessa era consolidou versões modernas dos maiores ícones da editora. Nos anos seguintes, outros eventos mexeram com a continuidade. Hora Zero, Crise no Tempo, tentou corrigir contradições que haviam surgido desde a primeira crise, estabelecendo um fluxo mais estável para a linha do tempo. Mais adiante, foi introduzido o conceito de hipertempo, uma rede de linhas temporais ramificadas que permitia a existência de diferentes variações sem comprometer a continuidade principal. Em 2005, Crise Infinita trouxe de volta elementos de histórias descartadas e ajustou algumas mudanças feitas nas décadas anteriores. Mas o encerramento definitivo da era pós-crise veio em 2011, com Ponto de Ignição. Esse evento alterou radicalmente a realidade e deu origem a um novo universo, conhecido como os Novos 52. Assim, a era pós-crise foi marcada por um grande reboot, a criação de origens modernas para os heróis clássicos, diversas crises que moldaram o rumo das histórias e a introdução de conceitos como hipertempo e, finalmente, uma reinicialização total com Ponto de Ignição. Os Novos 52. A era dos Novos 52 começa em 2011, logo após os eventos de Ponto de Ignição. Com o fim dessa saga, toda a linha editorial da DC foi cancelada e relançada em 52 novas séries, cada uma recomeçando a partir da primeira edição. Esse grande projeto reorganizou o universo, fundindo personagens e histórias de selos antigos diretamente na continuidade principal. O relançamento funcionou como um soft reboot, preservou alguns arcos clássicos, como a Guerra dos Lanternas Verdes, Batman, A Morte em Família e Batman, A Piada Mortal, mas simplificou ou reescreveu várias origens e cronologias. Títulos de destaque como Liga da Justiça número 1 e Batman número 1 definiram o tom da nova fase, apresentando visuais atualizados, uniformes redesenhados e mitologias mais enxutas, ao mesmo tempo em que mantinham algumas tramas icônicas. Nesse novo cenário, até mesmo a percepção pública dos heróis foi redefinida, como se o mundo tivesse conhecendo esses campeões novamente. Com o tempo, a DC lançou novas ondas de títulos, edições especiais conhecidas como Mês Zero, que traziam histórias de prelúdio e eventos como o Mês dos Vilões, que deram protagonismo aos antagonistas em edições únicas. A era chegou ao fim em 2016, com a iniciativa Renascimento, que começou a restaurar elementos da continuidade clássica e a integrar a história dos Novos 52 em uma estrutura mais unificada. Assim, a Era dos Novos 52 ficou marcada como um período de reinício ousado, que redefiniu cronologias, modernizou os heróis e reorganizou a linha de revistas e, por fim, abriu caminho para o Renascimento, onde o passado e o presente começaram a se reconciliar. Renascimento!
A Era Renascimento começa em 2016 com a publicação do especial de 80 páginas Universo DC, Renascimento, que encerrou oficialmente os Novos 52 e restaurou o universo a um estado mais próximo do que existia antes do ponto de ignição. Mas sem descartar totalmente os elementos introduzidos nesse período. A iniciativa trouxe de volta a sensação de história e legado, unindo a continuidade pré-ponto de ignição com os aspectos da fase dos Novos 52. Diversos personagens receberam edições especiais de relançamento, conhecidas como Rebirth One Shots, que definiram seus papéis nesse novo cenário. Durante essa fase, dois grandes eventos moldaram a continuidade. Primeiro, Noites de Trevas, Metal, apresentou o conceito de multiverso sombrio, um reflexo distorcido do multiverso tradicional. Mais tarde, sua continuação, Death Metal, levou essas ideias ao extremo, remodelando mitologias e preparando o terreno para a próxima etapa da DC. Esses acontecimentos abriram caminho para a Era Fronteira Infinita, que expandiu ainda mais a noção de continuidade, permitindo a integração de praticamente todas as histórias do passado dentro da linha principal. Assim, a Era Renascimento ficou marcada por restaurar a base histórica da DC, equilibrar o peso do legado com narrativas recentes, redefinir heróis através de edições especiais e abrir espaço para uma nova fase criativa que ampliou o escopo do multiverso. Fronteira Infinita! A Era Fronteira Infinita da DC começou em 2021 com o lançamento de Fronteira Infinita número 0, uma edição especial de 64 páginas que marcou o início de uma nova fase após Estado Futuro e Noite de Trevas, Death Metal. Esse momento apresentou o conceito de Omniverso, em que toda a história da DC volta a ser válida e a continuidade passa a incluir cada trama já contada. Dentro dessa proposta, a Mulher Maravilha é guiada pelo Espectro em uma jornada para garantir que seus aliados estejam seguros em diferentes realidades. Nesse período, personagens importantes retornam ou assumem novos papéis. Alan Scott, o Lanterna Verde original, reencontra seus filhos Jade e Obsidian. Roy Harper, o Arqueiro Vermelho, volta à vida. Tim Drake reassume o manto de Robin, enquanto Damian Wayne segue seu caminho como líder e herdeiro do legado do Batman. Clark Kent divide o papel de Superman com seu filho Jonathan Kent, e o manto do Flash passa a ser compartilhado por Barry Allen, Ellie West e Avery Who. Diana, a Mulher Maravilha, continua em um estado espiritual, enquanto sua mãe Hipólita assume seu lugar na Liga da Justiça. Já Núbia se prepara para assumir o título de protetora das Amazonas. Ao mesmo tempo, Jace Fox assume o papel de Batman em Nova York, enquanto Bruce Wayne permanece em Gotham. Essa fase reforça que todas as histórias do passado da DC são importantes, mantendo elementos do Renascimento e misturando o legado clássico com novas dinâmicas. O ciclo chega ao fim com grandes eventos como Crise Sombria nas Infinitas Terras e Planeta Lázaro, que abrem caminho para a próxima era chamada o Alvorecer da DC. No geral, Fronteira Infinita funciona como um relançamento suave, expandindo o multiverso para um omniverso, reafirmando que cada história conta, resgatando personagens clássicos e apresentando novas versões de heróis que dividem mantos icônicos. O Alvorecer da DC. A Era Alvorecer da DC começou em 2023 com Action Comics número 151, que deu início à nova fase de publicações após os eventos de Crise Sombria nas Infinitas Terras e Planeta Lázaro. Diferente de um reboot completo, essa iniciativa se estendeu ao longo de um ano, com o lançamento gradual de novas revistas e o relançamento de títulos já existentes, funcionando como um tipo de novos pontos de entrada para leitores sem apagar a continuidade anterior. Essa fase trouxe de volta personagens que estavam em segundo plano e reestabeleceu heróis clássicos. A equipe em comum da Patrulha do Destino retornou em Imparável Patrulha do Destino, enquanto Superboy, o Homem da Manhã, destacou a jornada de um herói jovem em busca de identidade própria. Os Lanternas Verdes, Hal Jordan e John Stewart, voltaram a ter protagonismo, e títulos como Batman, The Brave and the Bold trouxeram novas histórias de equipes e parcerias, enquanto um novo título do Cyborg deu espaço a personagens antes pouco explorados. Essa iniciativa se construiu sobre os acontecimentos de Crise Sombria nas Infinitas Terras e Planeta Lázaro, sem reiniciar a cronologia. Grandes eventos marcaram a fase, como Night Terrors, um crossover de horror que envolveu toda a linha de revistas, seguido pelo arco Batman Mulher Gato, A Guerra de Gotham, e mais tarde pelo evento dos Titãs, conhecido como Mundo Leste. A era culmina com a minissérie Poder Absoluto, que abre caminho para a fase atual da editora chamada DC All In.